É a Belinha, brava, você viu? É, melhor aluna da classe. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Falta mais algumas pessoas entrar aí. Vamos esperar até umas 8h05 para a gente começar a nossa aula. Já começaram a ler o livro? Ainda não. Ainda Umas não? folheadas. É. Cada dia Bastante. um pouquinho, uma hora a gente termina. Até o final do ano, né? Tem tempo aí, tem chão. Boa noite. Boa noite, irmã Laís. Bom, querido, depois de apanhar um pouco, com a ajuda aqui dos meninos mais de cabeça nova, consegui entrar. Falta a Laís, a Stephanie, a Lindalva e a Dagmar. Esperar até umas 8h05, pessoal. Se eles não entrarem, nós começamos aí a nossa aula de hoje. Beleza. Beleza? Me mandou alguma mensagem no grupo. Oi, Breno. Tudo bem, irmã Laís? Tudo bom, querido? Como é que vai a nossa querida Pamela? Vamos lá, tá bem. É? Já Tudo tá certo. tudo sob controle, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu estou lendo né, devagar essas duas opções de livro que você passou para a gente. É um assunto interessante e sempre tem umas perguntas, né, para a gente fazer. Não sei se no decorrer a gente pode fazer essas perguntas. A respeito do livro, a gente pode deixar para interagir um pouco no final da aula. A gente abre para perguntas a respeito do livro, tá bom? Tá ok, querida. Obrigada, viu? Nada. Bom, pessoal, é isso então. Vamos começar a nossa aula. As demais pessoas, os nossos colegas de classe vão entrando ao decorrer do nosso desenvolvimento aqui. O tempo é curto e nós temos algumas coisas interessantes para tratarmos e aprendermos juntos. Eu vou começar a aula então fazendo uma oração, ok? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é bom estarmos aqui, reunidos como teu povo, diante da tua presença, para aprender a tua palavra. Que o Senhor venha nos trazer entendimento, que teu Santo Espírito venha agir em nosso meio, nos trazendo edificação e promovendo a glória de seu Filho Jesus.
Peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Bom, pessoal, tá todo mundo me ouvindo bem aí? Sim, perfeito. Todo mundo está enxergando o slide, tudo certo? Sim. Certo. O slide ainda não abri, vamos ver se eu consigo. Tem essas Pessoal, a respeito da nossa primeira aula, eu gravei a nossa primeira aula, tá certo? E eu joguei um link no grupo e algumas pessoas falaram que pediu uma senha para acessar o conteúdo da nossa primeira aula. Então, eu quero começar pedindo perdão para vocês por todo esse transtorno. Não sabia que o aplicativo do Teams ele era tão burocrático em relação ao acesso ao conteúdo gravado, mas eu arrumei uma solução. Eu vou pegar o link da aula, o vídeo da aula, e vou subir no canal do YouTube e vou jogar lá no grupo da nossa escola teológica. Então, você que tem interesse em fazer uma recapitulação, de assistir de novo a nossa primeira aula, você vai conseguir assim que eu subir o conteúdo no YouTube. Tá certo? Como todos vocês falaram que estão conseguindo acompanhar o slide aí, a nossa segunda aula hoje, nós vamos tratar a respeito dos desafios da teologia bíblica. E antes de nós entrarmos na nossa aula propriamente dita, eu quero fazer algumas recapitulações com vocês para que a gente venha exercitar um pouco a nossa memória e nos lembrarmos daquilo que nós aprendemos em nossa primeira aula. Bom, pessoal, na nossa primeira aula, nós aprendemos algumas coisas fundamentais para o nosso curso de teologia bíblica, como, por exemplo, o significado da palavra teologia, qual é a atividade do teólogo, o que significa teologia bíblica, afinal de contas, né? Nós aprendemos também qual é o local, qual é o lugar que a teologia bíblica ela tem ali dentro do campo da enciclopédia teológica. Nós também aprendemos na nossa primeira aula como essa disciplina ela surgiu na história e também nós pincelamos um pouco sobre quais são as principais escolas de teologia bíblica. E eu pergunto para vocês se esses assuntos ainda estão frescos na cabeça de vocês, se vocês se recordam da nossa primeira aula, desses assuntos que nós tratamos. Bom, você iniciou a aula dizendo... Mais ou menos? sim, Então, para pessoal, mim, pode falar. precisou dar uma revivida, porque realmente é um monte de informação, mas eu tenho procurado ler um pouco e fazer algumas anotações, entendeu? Perfeito. Com essa sua opção de estar trazendo para a gente as informações que você já passou através do YouTube, é muito interessante, porque eu acho que quando a gente está assim participando, a gente fica observando e tem uma dispersão por isso que a gente Certo. até desliga, né, a imagem para não ficar vendo, né? Então, eu acho Isso, que é interessante a gente ter assim, essa informação que acho que renova, tá bom? Obrigada. perfeito. Pessoal, então vamos fazer aqui um exercício de recapitulação. Vou fazer algumas perguntas para vocês. Eu espero que vocês interajam, porque a resposta de vocês vai contar como aula, como nota. E eu escolhi aqui 4 pessoas do nosso grupo para responder a cada uma dessas pessoas uma pergunta. E a primeira pergunta, pessoal, ela é a respeito do significado da palavra teologia. E a pessoa escolhida para responder essa pergunta, para a gente fazer o nosso exercício de recapitulação, foi o nosso querido amigo Paulo Rogério. Paulo Rogério, mediante então a nossa primeira aula que nós falamos e definimos o significado desse termo tão importante para os alunos que estão estudando teologia, o que significa teologia, afinal de contas? Bom, a teologia ela é o estudo de Deus, né? É o estudo da ciência concernente a Deus.
e diria que ainda o significado da palavra é Theo, Theo é Deus, logia estudo, é isso? Isso eu não anotei, né? Isso que eu tô falando de cabeça, não sei ao certo, você pode me corrigir. Theo, Deus, seria Deus, e logia estudo, estudo de Deus. A palavra, me refiro somente. E o Certo. significado, que ela é uma ciência concernente a Deus, e o que mais eu anotei? Que a teologia é o estudo da revelação de Deus também. Perfeito. Perfeito. E só, vamos fazer mais umas anotações aqui sobre, só conhecemos a Deus na medida em que ele vai se revelando a nós, né? Através da teologia, né? Que por mais que existem teólogos renomados que estudam teologia há anos, né? Ainda assim, até mesmo a palavra, né? A gente não, é impossível a gente ter todo o conhecimento, né? E a gente vai, vamos dizer assim, conhecendo a Deus na medida em que Deus vai se revelando para a gente. Perfeito, Paulo, perfeito. Nós falamos na nossa primeira aula, pessoal, que o significado da palavra teologia, explorando o seu significado etimológico, ela era composta por essas duas palavrinhas gregas que o Paulo Rogério citou. Theos significa Deus e logia significa estudo. Quando nós juntamos, então, essas duas palavras, nós entendemos que teologia significa o estudo de Deus. Só que, apesar desse significado semântico ser um significado justo à constituição da palavra teologia, nós argumentamos que é um significado que diz muito pouco sobre o significado de teologia propriamente dito e também diz pouco sobre a atividade do teólogo. Porque é impossível nós estudarmos o ser de Deus enquanto Deus sem qualquer mediação. É necessário que haja uma mediação para que nós venhamos conhecer a Deus. Como assim? A Gerhard Voss, o pai da teologia bíblica reformada, ele disse certa vez que a vida espiritual é uma vida escondida. Então, é necessário que o Deus espiritual e pessoal queira se revelar aos seres humanos, é que os seres humanos vão conseguir fazer teologia. Com base, então, nessa ilustração, nós definimos que a teologia é o estudo da revelação de Deus, porque nós só conhecemos a Deus com base na revelação. Muito bem, Paulo. E a segunda pergunta que eu quero fazer aqui para a gente recapitular a nossa primeira aula, está relacionado ao significado do termo teologia bíblica. E a pessoa escolhida para responder essa pergunta foi o Gian. Gian, você poderia explicar para nós o significado da expressão ou da disciplina teologia bíblica? Teologia bíblica é disciplina que é considerada uma ciência que estuda a história da revelação bíblica, que busca um ponto comum da narração bíblica completa, desde Gênesis a Apocalipse. Perfeito, Jean, perfeito. É isso mesmo, pessoal. A matéria que nós estamos estudando, ela tem um significado. Muitas das vezes, quando nós ouvimos a expressão teologia bíblica, a nossa mente ela é acometida a pensarmos que teologia bíblica nada mais é do que uma teologia pautada nas escrituras. Mas se esse fosse o significado da nossa matéria, toda teologia precisa necessariamente ser uma teologia bíblica. Só que às vezes, quando nós ouvimos a expressão teologia bíblica, nós pensamos que essa disciplina se refere a uma teologia não herética. Mas toda teologia boa precisa ser necessariamente não herética. Logo, o termo teologia bíblica é um termo um tanto quanto ambíguo. Mas pelo fato do termo ter pegado, ter sido encarado assim ao longo da história, nós nos referimos a essa metodologia ou a essa forma de ler as escrituras com a expressão teologia bíblica, que nada mais é aquilo que o Jean acabou de nos lembrar. Eu citei uma definição que eu aprendi com o André, que teologia bíblica
é, na verdade, um ramo da teologia que estuda qual é o fio condutor que está perpassando por toda a narrativa bíblica, por todos os 66 livros da Bíblia, unificando todo o enredo das escrituras de Gênesis ao Apocalipse. E que fio condutor é esse? É o próprio Jesus Cristo. De Gênesis ao Apocalipse, nós vemos Cristo sendo revelado progressivamente até que ele veio no Novo Testamento e realizou toda a obra de salvação do seu povo eleito, certo? E a terceira pergunta, uma pergunta um pouco mais complexa. Vocês vão me perdoar aí, mas eu tive que fazer umas perguntas um pouco mais complexas. Qual é a importância da teologia bíblica no campo da enciclopédia teológica? Josiane, você pode nos ajudar a nos relembrar qual é a importância da teologia bíblica no campo da enciclopédia teológica? Será que a Josiane está me ouvindo? Eu acho que não. Então, para a gente não perder tempo, eu vou passar a bola da vez para Laís Aranda Soares. Ó, até se assustou. Meu Jesus amado. Você pode nos ajudar a relembrar, Laís, qual é a importância da teologia bíblica no campo da enciclopédia teológica? Então, o que eu anotei foi enciclopédia teológica é um termo que utilizamos para entender as relações entre as diferenças da disciplina na área do pensamento teológico. Então, eu acredito que a importância dela é para que a gente tenha uma visão mais abrangente, né? Ela complementa as outras áreas. Perfeito, Laís. Perfeito, cirúrgico, certeiro. A teologia bíblica, pessoal, ela não existe como uma matéria independente, tá certo? Dentro dos estudos teológicos, existe essa área que nós chamamos de enciclopédia teológica, e essa enciclopédia teológica, ela agrupa todas as matérias e ramificação das ciências teológicas. E uma dessas matérias é a teologia bíblica, que possui uma grande importância, porque se a teologia exegética existisse por si mesmo, sem os esforços da teologia bíblica, não seria possível aplicarmos os textos que o exegeta interpretou na nossa vida pessoal e até mesmo conectar as partes das escrituras com todo, com seu contexto maior, que é a história da redenção. Muito bem, Laís. E para encerrarmos, então, pessoal, nosso exercício de recapitulação, eu quero perguntar para Dagmar que, apesar do termo teologia bíblica ser uma terminologia que foi cunhada recentemente, o conceito já existia antes nas escrituras? Se sim, cite um exemplo bíblico. Essa aqui é mais difícil, hein? É, né? Ficou para a professora. Ai, meu Deus. Ó, vou procurar as minhas anotações, que eu anotei. Certo. Ainda bem que eu já me formei. É, Juarez, ainda bem, né? Bom, tu pensa, as áreas, e olha, eu penso, não sei se eu vou estar errado, porque pegou assim de surpresa, eu acho assim, que apesar do nome ser novo, e sim, existe uma teologia, o conceito, porque o conceito diz as diferentes disciplinas na área do pensamento teológico. A Bíblia tem um pensamento teológico, ela fala sobre Deus, né? Ela fala sobre as alianças, ela fala sobre o Senhor. Eu creio que sim, já tem uma terminologia recente, o conceito já existia. Certo. E você consegue pensar em um texto bíblico para nos dar um exemplo? Só dando uma dica a quem esteve no culto domingo,
presenciou um exímio trabalho de teologia bíblica da pregação do pastor Paulo Guedes. Ah, sim, que ele falou ele falou de Moisés, né? Aí ele fala da questão de nós sermos também participantes nós somos também crentes, nós somos participantes, nós somos descendentes lá de Abraão. Ele falou dessa questão que nós também somos salvos pelo sangue do Cordeiro e o povo de Israel também foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Então foi um termo assim das relações, né? Há diferentes relações aí dentro da Bíblia falando que a salvação é modo único, que tanto os israelitas como nós somos salvos por Jesus Cristo, não há outro meio de salvação. Eu entendi isso, entendeu? Perfeito. E agora assim, eu não sei se eu soube explicar, porque assim sem estudar eu sou meio entendeu? Perfeito. De fato, o termo teologia bíblica ele foi cunhado ali no século XVIII, tá certo? Mas o conceito, pessoal, ele já existia em toda a narrativa bíblica. Quando nós avançamos um pouco para o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 36, quando Jesus se coloca do lado dos discípulos na estrada de Emaús, depois do advento da sua crucificação, aonde os seus discípulos estavam desamparados, estavam ali desiludidos, porque a esperança messiânica que eles tinham no líder político parecia ter se frustrado, né? Porque Jesus havia morrido, e na concepção de um judeu do primeiro século, o Messias ele não morreria, mas ele seria aquele líder político revolucionário com um braço forte que colocaria a nação de Israel em liberdade dos romanos. E aqueles discípulos estão caminhando, então Jesus se coloca diante deles e começa a conversar, perguntar para eles qual era a razão do entristecimento dos seus discípulos. E eles são um tanto quanto arrogantes com Jesus, né? Eles falam, mas tu não sabes, você não estava em Jerusalém nesses dias que crucificaram Jesus? Então Jesus começa a conversar com eles, dizendo que eles são honestos de coração, porque eles não estavam entendendo o que as Escrituras dizia. E a partir do versículo 39, olha o que o texto diz. A partir do versículo 36. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus se apresentou entre eles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tenho dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e porque não creram ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. E ele lhes perguntou: Vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. E disse-lhes: Foi isso que eu vos falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, no profeta e nos salmos. Ou seja, quando Jesus se apresenta diante dos seus discípulos, ele está lidando com a incredulidade do seu povo, o que Jesus faz? É ler o Antigo Testamento numa perspectiva da teologia bíblica, se colocando ali como a chave hermenêutica, como aquele que dá sentido para tudo aquilo que Moisés escreveu, sobre tudo aquilo que os profetas falaram e sobre tudo aquilo que os escritores dos livros poéticos haviam deixado escrito, por assim dizer, né? Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele pratica aquilo que nós chamamos de teologia bíblica, conforme a Dag nos ajudou a relembrar. Então, pessoal, até aqui tudo bem? Deu para fazer um apanhado, uma recapitulação de tudo aquilo que nós falamos na aula anterior? Então, mantenha esses pressupostos aí claro na mente de vocês, porque nós vamos agora adentrar na nossa segunda aula do nosso curso de Teologia Bíblica. Como está aí, apresentado para vocês no nosso slide, a nossa segunda aula tem o tema Desafios à
teologia bíblica. Eu creio que a essa altura do campeonato, apesar de estar só no começo, né, nós temos a total clareza que a teologia bíblica ela é imprescindível para entendermos a palavra de Deus da forma que ela nos foi revelada. Essa disciplina, meus irmãos, ela nos ajuda a olharmos para os 66 livros da Bíblia e enxergá-los em uma grande unidade que está nos apresentando uma grande história que nós chamamos de a história da redenção. Eu já falei isso aqui, mas eu creio que nós precisamos ser redundantes nesse ponto, porque esses 66 livros que nós temos na nossa Bíblia Sagrada, esses 66 livros, eles foram escritos num espaço de tempo de mais de 1.500 anos, por mais de 40 autores diferentes, que viveram em tempos diferentes, não se conheceram, mas esses 40 autores que viveram nesse espaço de tempo muito significativo, escreveram um conteúdo unívoco, no qual possui uma unidade incrível, no qual eles falam a respeito de um único assunto, que é Deus salvando pecadores por meio da pessoa de Jesus Cristo. E para ilustrar esse ponto, eu vou usar um exemplo aqui desse livro bonitinho, roxinho aqui, Teologia Bíblica, como a Igreja ensina o Evangelho com fidelidade, no capítulo 1, que o escritor ele conta uma experiência que ele teve na escola primária. Quantos aqui conhecem a obra de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia? Quem conhece essa obra aqui? O William conhece, Laís conhece? Não conheço. A Não. irmã Laís não conhece? A Dag conhece? Não conheço. Paulo não conhece? Tá certo. E vocês que conhecem esse livro ou filme, vocês conheceram essa obra antes da sua conversão ou depois da sua conversão? Depois. Dag depois, José Eduardo Depois. depois. Todo mundo depois. É uma experiência que eu também tive, eu conheci essa obra. Na verdade, eu conheci essa obra antes de ser crente. Tá? Eu confundi, eu conheci antes de ser crente por meio do filme As Crônicas de Nárnia. Mas quando eu conheci esse filme, pessoal, eu não entendi, na verdade, qual era o propósito de C.S. Lewis. E a minha experiência é a mesma experiência que Nick Herc ele vai contar nesse livrinho aqui. Nick, ele conta no capítulo 1 desse livro que quando ele estava na escola primária, na verdade eu nem sei se é escola primária lá nos Estados Unidos, mas enfim, ele estava lá na escola e ele tinha um trabalho para apresentar na escola, um seminário. E ele escolheu um livro, eu não me recordo de cabeça qual livro que ele escolheu, ele apresentou o seminário para a classe e depois dele, um amigo de sala apresentou um seminário baseado no livro As Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis. E Nick Herc, ele conta nesse livro que ele ficou encantado pela beleza daquela obra, pelo artifício literário do escritor, né, em apresentar ali alguns adolescentes que acessavam um guarda-roupa e acessavam uma outra dimensão, com seres místicos, com animais falantes, com um leão poderoso que chamava aqueles adolescentes de filho de Adão. E ele conta que quando ele chegou em casa, a primeira coisa que ele fez foi pedir para os seus pais providenciar uma cópia do livro As Crônicas de Nárnia. Ele conta que uma semana ele devorou esse livro, ele leu ali o livro do C.S. Lewis, e ele fala que ele ficou impressionado. Mas é depois da conversão dele que ele foi entender qual era o significado do livro As Crônicas de Nárnia. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, pessoal, que é muito provável que você, que está aqui participando desse curso de teologia bíblica, já tenha lido a Bíblia em algum momento da sua vida, do Gênesis até o Apocalipse. E é muito provável também que nesse seu exercício de leitura da palavra de Deus, você não conseguiu captar qual é o sentido e o propósito real das Escrituras. Porque Deus nos deu 66
livros. Nick Hurk, ele conta que depois que ele entendeu qual era o propósito do C.S. Lewis em escrever as Crônicas de Nárnia, ele leu o livro pela segunda vez. E ele conta que na sua experiência pessoal ficou muito explícito que o propósito do C.S. Lewis em escrever as Crônicas de Nárnia era apresentar o Evangelho de Jesus Cristo para adolescentes. Olha que legal. O propósito do escritor de criar uma ficção era apresentar o Evangelho a adolescentes. Quando nós temos contato com a teologia bíblica, nós aprendemos que o propósito de Deus em nos dar esses 66 livros é que Deus quis e quer nos contar a história da redenção, a história da salvação que ele planejou desde a fundação do mundo. E trazendo isso para a nossa experiência prática e pessoal, eu quero desafiar você, a partir de hoje, começar a ler as Escrituras, lidar com as Escrituras com esse entendimento de que de Gênesis ao Apocalipse, Deus está nos contando a história da redenção. A história da redenção, cujo clímax se encontra na pessoa de Jesus Cristo, porque ele é, pessoal, o fio condutor que unifica esses 66 livros. Só que, apesar dessa disciplina ela ser importante para o exercício teológico, apesar dessa disciplina ser imprescindível para o trabalho do teólogo, apesar dessa disciplina ser maravilhosa e empolgante para nós que estamos estudando essa matéria, essa disciplina ela enfrentou e ela enfrenta alguns desafios que nós precisamos esclarecer hoje para que no futuro nós venhamos ser bons teólogos bíblicos. E particularmente hoje, eu quero trabalhar com vocês dois desafios que a teologia bíblica ela encontra. Quais são esses desafios, afinal de contas? Vocês estão conseguindo ver o slide, certo? Uhum. Então, pessoal, os desafios que a teologia bíblica lida, o primeiro é a respeito dos limites do cânon das Escrituras, ou a respeito do limite dos livros que compõem a própria Bíblia. Será que a Bíblia ela existe como um cânon fechado, no qual nós não podemos acrescentar outros livros ou outros ensinamentos à Bíblia? E o outro desafio que nós devemos lidar é justamente a respeito da unidade teológica básica dos livros e dos autores bíblicos. E talvez você esteja pensando que esses desafios são desafios fáceis a serem vencidos, porque que absurdo seria pensar na palavra de Deus como um livro aberto, no qual nós podemos acrescentar outros ensinos, acrescentar outros livros. Ou quão fácil é superar esse estigma de que a Bíblia ela não possui uma unidade. Mas na verdade não. Na verdade são dois desafios embaraçosos que nós devemos lidar, que são postos diante de nós a cada dia. Perdão, acho que eu estou falando demais. E por esse fato, então, desse assunto ser um assunto difícil de lidar, nós precisamos começar entendendo que a Bíblia ela é um cânon fechado. Mas para nós entendermos se a Bíblia é um cânon fechado, nós devemos aprender primeiro o significado da palavra cânon. E entre nós, quem já ouviu a palavra cânon alguma vez em sua vida? Laís? Eu não. Hadag? Quem foi que Não falou? vi? Sim, eu. A irmã Laís falou que já ouviu. Quem mais? Eu também. Eduardo, Paulo, William. Tá certo. E o que significa a palavra cânon, já que vocês já ouviram falar nessa palavra? Seria régua de medir? Régua de medir. Bom. Vara de... Quer dizer, uma união de vários livros para compor um único livro, que é a Bíblia. Seria isso? Seria um compêndio, seria uma junção de vários livros. A Bíblia é composta de 66 livros, então
a junção desses livros se refere a um cânon. Perfeito. Dag? Vara de medir. Para de medir. Certo. Bom, pessoal, a palavra cânon, ela é uma palavra que se originou no contexto semita, né? Ela tem o primeiro empreendimento e utilização desse termo cânon é utilizado na própria escritura. Quando nós lemos o capítulo 40, versículo 3 do livro do profeta Ezequiel, nós vamos encontrar Ezequiel em êxtase, tendo uma visão de Deus, no qual um querubim, um anjo do Senhor, se dirige ao profeta com uma cana na mão e entrega para o profeta para ele dimensionar as medidas do tempo. Então, a palavra cânon, que aparece no capítulo 40, versículo 3 do livro de Ezequiel, aparece como kaner no hebraico, e ela tem justamente esse significado de ser uma vara de medir, de ser uma régua de medir. Só que essa palavra cânon, que aparece no Antigo Testamento, ela foi emprestada para o idioma grego, tá? E ela ganhou, então, um significado totalmente novo, um significado totalmente diferente. E a prova cabal disso é que quando nós olhamos o mesmo texto de Ezequiel 40, versículo 3, na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, nós não encontramos uma replicação do termo cânon nesse texto. Na verdade, os escritores gregos, eles utilizam um outro termo, o termo calamos, para se referir a uma régua de medir, dando a entender que a palavra cânon ela ganhou um significado diferente. E quando nós abrimos a nossa Bíblia, eu peço que vocês abram comigo as Escrituras, a Epístola de Paulo aos Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas. Capítulo 5. Se eu anotei certo, é o capítulo 5. Capítulo 6, perdão. Versículo 16. Quem pode ler para a gente? Gálatas 6:16. Que a paz e misericórdia estejam sobre todos que andarem conforme essa norma, e também sobre o Israel de Deus. Obrigado, irmão Eduardo. Eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, para a expressão essa norma, que em algumas traduções aparecem como essa regra. Tanto norma quanto regra no grego do Novo Testamento significa cânon. Então percebam que, apesar do significado primário, ali no contexto do Antigo Testamento, a cânon significar uma regra de medir, agora no Novo Testamento, no mundo grego, a palavra cânon ela ganhou um significado distinto, um significado que se refere a uma norma ou a uma regra. E nós precisamos considerar o contexto que o apóstolo Paulo emitiu essa declaração. O apóstolo Paulo está dizendo que a paz e a misericórdia de Deus deve estar sobre todos aqueles que estão andando de acordo com essa norma. Paulo está se referindo ao conteúdo da pregação deles, ao ensino do Antigo Testamento, ele se refere a esse ensino como um cânon. Então, pessoal, a palavra cânon, ela significa, na verdade, uma norma, um padrão que, de acordo com o que a irmã Laís disse, se refere também a um conjunto de livros que deve servir como norma orientadora para o povo de Deus. Então, quando nós estamos falando a respeito de cânon, nós estamos falando a respeito de uma norma que é constituída por uma antologia de livros.
para nós crentes no Senhor Jesus Cristo, o cânon se refere aos 66 livros da nossa Bíblia Sagrada. Só que o que nós precisamos ressaltar aqui é o que define, na verdade, um cânon. Como nós sabemos que o cânon das Escrituras se referem aos exatos 66 livros que nós temos em mãos? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, se você já olhou para a palavra de Deus e perguntou, por que 66 livros? Quem deu essa ideia de agrupar 66 livros dentro da antologia sagrada? E, para entendermos esse ponto, nós precisamos explorar um pouco da temática a respeito das alianças de Deus. Por quê? Porque as alianças de Deus, elas servem como um fator determinante para o cânon das Escrituras. Como assim, Brenner? Como as alianças de Deus podem servir como fator determinante para as Escrituras? Bom, nós precisamos, então, primeiro, definir o significado de aliança. O que significa a palavra aliança, afinal de contas? Bom, pessoal, eu gosto de pensar em aliança, em termos simples, como sendo um acordo ou um contrato entre duas partes, o qual inclui os termos de seu relacionamento, bem como as obrigações pactuais, bem como as bênçãos e as maldições. Embora as Escrituras nos apresente, alianças firmadas entre pessoas, o conceito bíblico de aliança ele é predominante, focalizando a relação entre Deus e os homens. Então, todas as vezes que nós vemos na palavra de Deus o termo aliança, está se referindo ao relacionamento que Deus tem com o ser humano. Tá certo? E para entendermos como uma aliança ela serve como um fator determinante do cânon, ou sobre quais livros pertencem ao cânon, nós precisamos entender como funcionava uma aliança no Antigo Oriente Próximo, mundo no qual o Antigo Testamento ele foi desenvolvido. Porque é justamente essa concepção de aliança do Antigo Oriente Próximo que vai emoldurar todo o pano de fundo da estrutura da história da redenção nas Escrituras. E era muito comum, pessoal, no ambiente histórico e cultural que a Bíblia se desenvolveu, existia um relacionamento entre reis. Entre reis. Existia, então, um rei suzerano e existia um rei vassalo. O que é um rei suzerano? O rei suzerano é o rei master, né? É aquele rei poderoso, que tem um grande império, que tinha o maior exército, o maior poder bélico do mundo antigo. E um rei vassalo era um rei que estava submisso a esse rei suzerano. Ou porque o rei suzerano invadiu os domínios do rei vassalo e dominou o seu império, ou esse rei suzerano ajudou esse rei vassalo contra os seus inimigos, ou um socorro econômico, fazendo com que o rei vassalo se submetesse eternamente a esse rei suzerano. E é muito interessante isso, porque quando um rei suzerano e um rei vassalo começavam a se relacionar, eles se relacionavam por meio de alianças. Olha só que legal. E essas alianças, elas eram formadas estabelecendo obrigações que traziam consigo recompensas e punições caso houvesse obediência ou desobediência por parte do rei vassalo. Estão entendendo? Está dando para acompanhar o raciocínio? E esses tratados, então, meus irmãos, entre um rei suzerano e um rei vassalo por meio de aliança, era um relacionamento muito comum entre os povos da Mesopotâmia. E essa aliança ela possui uma estrutura muito interessante. Por exemplo, essa aliança do rei suzerano com o rei vassalo, ela traz consigo um preâmbulo. E nesse preâmbulo, nesse título, o nome do rei suzerano ele era destacado na aliança.
E essa aliança também no seu preâmbulo, além de destacar o nome do rei vassalo, também ressaltava os títulos e os atributos desse rei. Só que não somente isso, essa aliança ela continha uma outra informação que está relacionada ao prólogo da aliança, a introdução da aliança. E na parte do prólogo histórico, a aliança apresentava o histórico da relação entre os povos. Ou seja, se o rei vassalo, ele libertou, ele prestou socorro, perdão, o rei suzerano prestou socorro ao rei vassalo, essa informação estava ali no prólogo da aliança para lembrar o vassalo que ele devia lealdade ao suzerano, que ele devia amor ao suzerano por esse ter libertado, ter socorrido ou por ter dominado esse imperador vassalo. Só que essa aliança, ela também, pessoal, deixava claro quais eram as estipulações e os termos do compromisso pactual entre os povos, bem como também os relacionamentos, as obrigações pactuais que eles deviam conservar. Ou seja, essa aliança trazia consigo as sanções em caso de descumprimento, mas também trazia bênçãos e bonificações em caso de obediência. Nesse caso, então, o rei suzerano, ele prometia proteger o rei vassalo, seus inimigos, mas ele podia punir o vassalo se ele não cumprisse com os termos legais dessa aliança. E a cereja do bolo de tudo isso se encontra justamente na parte final da aliança. Por quê? Porque o rei suzerano, ele transcrevia esse termo da aliança em documento, entregava para o rei vassalo e obrigava esse rei vassalo ler os termos da aliança constantemente entre o seu povo, para que o povo estivesse sempre está sempre se lembrando, sempre está trazendo à sua mente o relacionamento pactual e as obrigações que ele tinha em relação ao rei vassalo. Por que eu estou usando esse exemplo do contexto cultural do mundo antigo para explicar uma aliança? Porque quando nós avançamos para os escritos de Moisés, tanto no Decálogo quanto no Deuteronômio, nós encontramos esses elementos claramente expostos por detrás da teologia da aliança que os escritores bíblicos apresentam para nós. Por exemplo, abra comigo as escrituras no capítulo 20 do livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 20. Versículo 2, a parte A do texto. Quem pode ler para a gente? Êxodo 20. Versículo 2, a parte A apenas. Versículo 2, parte A diz: o teu Deus que te tirou do Egito e da terra da escravidão. Seria isso? Isso, é a primeira parte. Eu sou o Senhor, o teu Deus. O teu Deus que te tirou do Egito e da terra da escravidão. Certo. Aqui no texto de Êxodo 20, Moisés ele subiu ao Monte Sinai para receber ali as tábuas da aliança que traz consigo a lei de Deus. Ou seja, Deus está entrando numa relação pactual para o seu povo e Deus então ele concede a Moisés a tábua das leis contendo os termos legais dessa aliança. E essa aliança que Deus estabelece com o povo, meus irmãos, ele começa da mesma forma que a aliança que o rei suzerano tratou com o rei vassalo. Como? Apresentando aqui em seu preâmbulo o nome do rei, os atributos do rei e os seus títulos. Percebam que a parte A do texto do versículo 2 do livro do Êxodo vai dizer que eu sou, o nome de Deus, eu sou o Senhor, o título, o atributo de Deus, senhorio, o teu Deus. Então, Deus ele se apresenta a Israel como sendo esse suzerano, aquele que está acima do povo de Israel, aquele que governa o povo de Israel. E não somente isso, quando nós avançamos para a parte B desse versículo 2, nós encontramos a seguinte declaração: que te tirou
do Egito, da terra da escravidão. Nos tratados do Antigo Oriente Próximo, depois do preâmbulo, existe o prólogo, no qual há uma introdução do termo da aliança, no qual o rei relembra o povo de tudo aquilo que o rei fez pelo povo. E tudo isso que o rei fez pelo povo serve como requisito legal de lealdade da parte do povo em relação ao rei suzerano. E o que Deus fez pelo povo de Israel? Deus ele libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Então, o Senhor se apresenta com o seu nome, o Eu Sou, com o seu título de Senhor, com seu atributo de senhorio, que é um conceito pactual. Vejam bem, o nome Senhor, em maiúsculo, quando ele aparece na Bíblia, pessoal, é aquele tetagrama do hebraico impronunciável, que muitas pessoas se referem como sendo Yahvé. Yahvé significa justamente o Deus da aliança. O título, então, e o atributo de Deus de senhorio pressupõe que ele é um Deus de aliança. Mas não somente isso. Quando nós olhamos aqui, a partir do versículo 3 até o versículo 17, nós vamos encontrar uma lista de bênçãos e maldições que são estabelecidas, né? Uma lista de estipulações, no qual o povo deveria observar e cumprir com os 10 mandamentos. Se o povo não cumprisse os 10 mandamentos, eles receberiam ali a punição de Deus. O capítulo 28 do livro do Deuteronômio traz uma lista repleta de maldições para aqueles que não guardam os termos da aliança, mas também traz uma lista de bênçãos para o povo que cumpre os requisitos legais. Muito parecido com os termos das antigas alianças estabelecidas entre um rei suzerano e vassalo no Antigo Oriente Próximo. Só que quando Deus ele deu essa lei para Moisés, o que o Senhor orientou a Moisés fazer? A pegar as 2 tábuas da aliança e depositar dentro da arca. E essas 2 tábuas da aliança eram utilizados para serem lidas constantemente entre o povo, para lembrar o povo de que eles estavam numa relação pactual de Deus e que eles não poderiam se esquecer disso. Então, meus irmãos, o Antigo Testamento, na verdade, ele é uma antiga aliança. Tanto os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, que Moisés escreveu, no qual essa aliança ela é desenvolvida, e nós aprendemos ali os mesmos termos, uma similaridade muito grande entre os termos da aliança do rei suzerano com o rei vassalo, nós encontramos também no Pentateuco, mas os demais livros do Antigo Testamento também seguem essa lógica e eles formam, então, por assim dizer, uma antiga aliança como os documentos que determinam essa antiga aliança. Tá certo? A Bíblia do Antigo Testamento ela é dividida em 3 partes: leis, profetas e escritos. A lei que Moisés escreveu, ela contém essa estrutura pactual que nós apresentamos para vocês. Os profetas, eles contam uma história baseada nessa lei e os escritos também falam a respeito dessa lei. Então, nós temos uma antiga aliança que é delimitada pela definição de cânon e pela definição de aliança. Brenner, mas como você pode afirmar de forma categórica que a antiga aliança ela é composta por esses 39 livros? Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo assim definiu. Abra comigo as Escrituras no capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Lucas 11, a partir do versículo 50. Versículos 50 e 51. Quem pode ler para a gente? Eu posso ler. Leia aí, Lala. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo,
Assim vos digo, será requerido desta geração. Então, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 51, no qual o próprio Senhor Jesus Cristo diz: desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Qual é o livro da Bíblia que se refere a Abel? Gênesis. Gênesis. Perfeito. E qual é o livro da Bíblia que se refere à morte de Zacarias? Malaquias. Malaquias? Não é Zacarias mesmo, não? Errou! Não, É, porque a gente pessoal. leu agora. O livro que se refere à morte de Zacarias é o livro das Crônicas. Então, Jesus está citando o livro do Gênesis, está citando todos os martírios que aconteceram até o episódio de Zacarias, que está registrado no livro das Crônicas. Então, percebam que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele estabelece qual é o cânon bíblico e quais são os livros que pertencem a esse cânon bíblico do Antigo Testamento. Brenner, eu não estou entendendo. Se Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e Crônicas está ali relacionado na parte dos livros históricos do Antigo Testamento, aonde entra os profetas nessa situação? Pessoal, nós precisamos ter em mente aqui que o Antigo Testamento que Jesus trabalhou não é o Antigo Testamento em sua disposição organizacional de livros como nós temos hoje. Jesus ele lidava diretamente com a Bíblia hebraica. E o primeiro livro do cânon hebraico é justamente o livro do Gênesis, e o último livro do cânon hebraico é o livro das Crônicas, tá certo? Então, quando Jesus se refere que o sangue de Abel até o sangue de Zacarias seria cobrado daquela geração, Jesus ele está mencionando o cânon do Antigo Testamento, que vai do livro do Gênesis até o livro dos Escritos. O texto que nós lemos no começo da nossa aula, de Lucas 24, Lucas 24, no qual Jesus vai dizer que os livros da lei, os profetas e os escritos falavam a respeito deles, é justamente as divisões da Bíblia hebraica, que é organizada em lei, em profetas e escritos. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele reconhece que existia um cânon fechado em seus dias e que esse cânon agrupa os 24 livros da Bíblia hebraica, que é o equivalente exato aos 39 livros que nós temos em nossa Bíblia. Eu não vou explicar para vocês a diferença organizacional da disposição dos livros, porque vocês vão aprender isso na matéria de bibliologia. Se vocês têm dúvida a respeito disso, podem perguntar para o Ale, que ele vai responder para vocês até melhor do que eu, porque é a matéria que ele está lidando aí diretamente. Então, pessoal, a antiga aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, que foi ali condicionada em Moisés, que se desenvolveu por todo o Antigo Testamento, ela é formada por esses 39 livros do Antigo Testamento que emoldura e define o cânon do Antigo Testamento. Só que dentro do cânon do Antigo Testamento existe uma promessa bíblica em Jeremias 31, de que Deus iria firmar, estabelecer uma nova aliança com o seu povo. E que nova aliança é essa? Quando nós avançamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar justamente essa ideia de desenvolvimento de uma nova aliança. Quem foi a primeira pessoa, no Novo Testamento a fazer menção a uma nova aliança? O próprio Cristo. O próprio Cristo. O próprio Cristo, na noite que foi traído, ele repartiu o pão entre os seus discípulos, dizendo que aquilo ali era o seu corpo, e quando ele distribuiu o vinho, ele disse que ali era o sangue da nova aliança. Se Jeremias, então, profetizou que Deus iria firmar uma nova aliança com seu povo, e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que uma nova aliança estava sendo estabelecida,
Isso traz uma ideia de que o novo cânon estava em formação para servir de documento que iria regulamentar e estabelecer quais seriam os termos da aliança e como o povo de Deus deveria se relacionar com ele agora na nova aliança. Vejam bem, para a gente não perder o fio da meada. Se os livros da antiga aliança eles foram dados para o povo de Deus para servir como um guia, como um documento que regulamentava a relação entre Deus e o povo por meio daquela antiga aliança, agora na nova aliança, novos livros precisam ser escritos, um documento novo precisa ser formalizado, redigido, para ser entregue para o povo de Deus, para que esse povo aprenda a se relacionar com o seu Senhor na nova aliança. E na nova aliança, o próprio Senhor Jesus Cristo é chamado de Senhor. E o termo Senhor é justamente o termo Kyrios no grego, que significa aquele tetagrama do Antigo Testamento, que significa Yahvé, o Deus da aliança. Se Deus ele é o Senhor da aliança, Cristo ele é o Senhor da nova aliança. E como nós sabemos, então, quais são os livros que pertencem ao cânon da nova aliança? Como nós sabemos que livros são esses? Eu tenho um amigo chamado Marcelo, eu gosto muito dele, creio que todos vocês conhecem. Ele, quando a gente conversa a respeito desses assuntos, ele falou algo para mim uma vez que é muito interessante. O Novo Testamento, ele considera os escritos do Antigo Testamento como sendo inspirados. Todas as vezes, meus irmãos, que vocês lerem referências no Novo Testamento que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, que toda a Escritura é inspirada, que homens santos falaram da parte de Deus, é uma referência aos escritos do Antigo Testamento. E o próprio Jesus considerou o Antigo Testamento inspirado. Então, nós temos toda a base legal para dizer de forma categórica que o Antigo Testamento ele é inspirado por Deus, sem sombra de dúvida. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, como nós podemos saber que os livros do Novo Testamento eles são inspirados por Deus? Eu quero que você abra comigo as Escrituras no capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, a partir do versículo 15. Vocês vão ver algo interessantíssimo na palavra de Deus. É algo que me fascina quando eu leio isso na Bíblia. Segunda de Pedro 3, 15 e 16. Quem pode ler? Ninguém? Eu leio. Pode ler, Dag. Deixa só aqui eu pegar o texto, peraí. Dá para me ouvir? Com certeza. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre os quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então vejam, meus irmãos, que Pedro ele está dizendo que os indoutos, os hereges, eles estavam distorcendo os escritos de Paulo, as epístolas de Paulo, como esses homens também faziam com as demais escrituras. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, ele considera que os escritos de Paulo são inspirados e tem que ser considerado em pé de igualdade com as outras escrituras. Que outras escrituras são essas? Fácil, hein? Creio que é o Velho Testamento que ele está falando. Exatamente, Dag, o Antigo Testamento. Pedro, então, ele equipara os escritos de Paulo em pé de igualdade em questões de autoridade com os escritos do Antigo Testamento.
Então, nós conseguimos daqui deduzir, meus irmãos, que as 12 epístolas de Paulo, elas são partes constituintes do documento da Nova Aliança, que estabelece e delimita qual é a forma, perdão, do povo de Deus se relacionar com seu Senhor na Nova Aliança. Só que Paulo, por outro lado, ele vai citar um outro escritor do Novo Testamento, considerando ele inspirado. Abra comigo a epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 15, versículo 16. 1 Timóteo 5, versículo 16. Eu acho que eu coloquei errado, peraí. Versículo 18, perdão. Quem pode ler? 1 Timóteo 5,18. Porque a Escritura diz: não amais a boca do boi quando ele estiver debulhando, e o trabalhador é digno do seu salário. Quem Paulo está citando aqui como escritura? E houve silêncio no céu. Tô brincando. Paulo, ele está citando o evangelista Lucas, que registrou essa declaração da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Só que Paulo, ele não cita Lucas como um escritor qualquer. Ele cita Lucas como sendo escritura. E para quem não sabe, meus irmãos, o escrito de Lucas, ele não é dividido em Lucas e Atos. A obra original, ela é uma única obra em 2 volumes. É o único livro, Lucas e Atos. Então, Paulo, ele considera que os escritos de Lucas são inspirados por Deus. Logo, nós temos as 12 epístolas de Paulo como sendo inspiradas e sendo parte do cânon, né? E também o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Então, nós já temos uma grande parte do Novo Testamento sendo considerado como palavra de Deus. Só que quando Lucas ele escreveu o seu Evangelho, não sei se vocês sabem, mas Lucas ele não foi um apóstolo de Jesus. Lucas não caminhou com Jesus e o resultado do seu Evangelho é fruto de uma pesquisa árdua. Se você abrir no capítulo 1 do livro de Lucas, você vai ver que ele vai dizer para o seu público-alvo ali, um homem chamado Teófilo, que ele se esmerou, que ele pesquisou, que ele coletou informações a respeito do ministério de Jesus e registrou no seu evangelho. E quem Lucas consultou? Lucas consultou Marcos, o primeiro evangelista a escrever um evangelho. Ele também consultou Mateus. Só que se Lucas é considerado inspirado e ele considerou Mateus e Marcos como fonte do seu evangelho, logo o evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos também são considerados inspirados. Então nós já temos grande parte do Novo Testamento como pertencendo ao cânon das escrituras do Novo Testamento. Por quê? Porque a própria Bíblia, nossa, Bíblia é fogo, né? A própria Bíblia se considera inspirada dentro desses livros. E como é que fica o Evangelho de João, o Apocalipse, o livro de Judas, de Tiago e Hebreus? Bom, sem me estender muito nesse assunto de canonização, se deixar aqui eu falo durante 5 horas sobre esse conteúdo, que é um assunto fascinante que eu amo, mas quando o Senhor Jesus Cristo ele escolheu os 12 discípulos, Jesus os comissionou com uma autoridade. Autoridade essa que o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja está sendo edificada sobre os apóstolos, sobre os profetas. Então, os apóstolos eles tinham autoridade para serem escritores dos livros que determinariam os termos da nova aliança. Então, nós consideramos também o apóstolo João, o apóstolo Pedro e os outros apóstolos que escreveram o Novo Testamento como inspirados, porque eles foram revestidos dessa autoridade. Tanto é que Apocalipse 18 vai citar a Deuteronômio
4, que vai dizer que qualquer pessoa que acrescentar um tio ou uma vírgula àquela revelação seria digna de receber as maldições daquela aliança. Então, pessoal, nós temos aqui um cânon definido em duas partes. O cânon do Antigo Testamento, que delimitam a forma que Deus se relacionava com o seu povo na Antiga Aliança, e nós temos agora um cânon do Novo Testamento, que explica como Deus se relaciona com o seu povo na Nova Aliança. Então, as alianças de Deus, elas determinam quais são os livros que pertencem ao cânon das Escrituras. E eu pergunto para você, a Bíblia, ela é um cânon fechado? Sim. Sim. Por quê? Tô fazendo muita pergunta hoje, né? Porque é o dia do filósofo, eu tô me sentindo no meu dia, então tô fazendo perguntas para vocês aí para a gente refletir um pouco a respeito do conteúdo que nós estamos estudando. Por quê? Porque Deus, ele se relaciona com seu povo por meio dessas duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança. Uma vez que Cristo Jesus ele estabeleceu a nova aliança, logo ele nos deu os livros que compõem essa nova aliança. É um assunto fácil para aqueles que são crentes adotar como um padrão definido. Mas existem aqueles opositores da fé que vão dizer que a igreja, de forma arbitrária, escolheu, por meio do seu livre-arbítrio, termo que nós gostamos bastante de usar, né? E selecionou quais seriam os livros que pertenceriam às escrituras. Mas isso não é verdade. Os próprios escritores bíblicos que estavam escrevendo a Bíblia sem a pretensão de escrever a Bíblia se consideravam inspirados entre si, mostrando que o Espírito Santo estava agindo entre eles para constituir esses livros que nós adotamos como nosso cânon. E o próprio significado de cânon, como a nossa irmã Laís Diniz explanou aqui, já pressupõe uma lista fechada de livros. E a primeira pessoa, meus irmãos, que utilizou a expressão cânon para se referir a um conjunto de livros fechados inspirados por Deus foi um homem chamado Atanásio, ali no 3º século da nossa era, no qual ele se referiu a esses livros como inspirados em detrimento de livros apócrifos que não haviam gozado de inspiração de Deus. Então nós temos aqui duas alianças que determinam qual é o cânon das Escrituras, e nós temos um cânon das Escrituras estabelecido nesses 66 livros da Palavra de Deus, e nós devemos fazer teologia bíblica com base nesses 66 livros das Escrituras. Só que o segundo ponto que nós devemos entrar aqui, no desafio da teologia bíblica, é justamente o desafio que fala sobre a unidade da teologia entre os escritores bíblicos. Uma vez que nós definimos que o cânon bíblico é um cânon fechado, que é um cânon que fora determinado pelas alianças de Deus, agora nós precisamos lidar com o desafio da unidade das escrituras. Será que a Bíblia ela conta uma única mensagem? Será que a Bíblia ela conta apenas uma única teologia? Ou será que existe uma contradição entre o pensamento de determinados escritores bíblicos? Quem tem opinião para dar? Não há contradição. Não há contradição. Existe uma unidade bíblica. Mas nós devemos lidar com alguns assuntos que falam a respeito disso. Porque se a teologia, se a palavra de Deus, ela nos ensina teologias e pontos de vista diferentes entre os escritores, como é que nós podemos fazer uma teologia bíblica? Como é que nós podemos unificar em um sistema concatenado uma única história da salvação que é unificado por um fio condutor chamado Jesus Cristo? É necessário, então, que nós partimos do pressuposto de que a Bíblia ela é uma unidade, que ela não se contradiz em nenhum ponto. Mas como nós devemos lidar, por exemplo, com o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8,
que diz que, pela graça, somos salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Como nós devemos lidar com esse texto à luz de Tiago, capítulo 2, versículos 21 até o versículo 26? Quem pode ler para a gente Tiago, capítulo 2, versículos do 21 até o 26? Vamos entrar agora na parte polêmica da nossa aula. Estamos precisando de polêmica para nos mantermos acordados, Do pessoal. 21 ao quê, Brenner? Ao 26. Tá, eu vou ler. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos polemizar mais aqui. Paulo, no capítulo 1, versículo 17 de Romanos, vai dizer que o justo, ele é justificado pela fé somente. E agora, pessoal, de que maneira nós somos salvos, nós somos justificados? Pela fé somente ou pelas obras? Será que existe duas teologias distintas das Escrituras, no qual o apóstolo Paulo traz a concepção de justificação pela fé somente e Tiago traz uma concepção de justificação pelas obras? Há uma contradição entre esses textos? Não, eu acredito que é assim, né? Quando um cristão ele é salvo, o que é mais natural nessa pessoa, né? No caso de Abraão, que era um servo de Deus também, tá no Velho Testamento, ele não era cristão, é que ela faça obras, né? Ela tenha os frutos do Espírito. Então, eu acredito que uma coisa complementa a outra. Se você tem fé, logo você vai fazer obra. Agora, se você não faz, não tem as obras do Espírito, né? Então, logo eu acredito que a sua fé, ela não é uma fé genuína. É isso que eu entendo. Diga. Bom, eu acredito, a título de salvação, que, independentemente das obras, sempre o que vai prevalecer é a fé. Porque o fato da gente fazer obras, acho que isso não vai salvar ninguém, né, independentemente. Agora, se a gente permanecer sim, em fé, vamos dizer assim, ter fé, acho que isso que de fato, uma fé genuína, que é de coração, que Deus reconhece a nossa fé nele, acho que isso sim leva-nos à salvação. Obras não, é um modo de ver. Tá, então para Laís Obras são existe... importantes. Tá, então para Laís e para o Paulo, os textos, eles não apresentam perspectivas diferentes a respeito da salvação, mas apresentam conteúdos complementares. Alguém discorda? Não. Tá, ninguém discorda. Então vamos passar para o nosso outro ponto. Os teólogos, meus irmãos, que têm dito que as escrituras apresentam diversas teologias, eles se pautam muito nessa possível contradição entre o pensamento de Paulo e de Tiago a respeito da justificação ser pela obra somente ou ser pela fé somente. Mas um outro exemplo de contradição que alguns teólogos postulam e colocam como desafio para a teologia bíblica é que existe uma contradição dos evangelhos com o livro de Atos. Por quê? Porque o livro, os evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, eles constantemente estão chamando o povo para depositar a sua fé em Deus.
Mas quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos os apóstolos pregando que o povo precisaria depositar sua fé em Jesus Cristo. Em quem nós devemos depositar a nossa fé? Em Deus, o Pai, ou em Jesus Cristo, o seu Filho? Esse é um ponto que colocam como desafio de uma possível contradição entre o ensino do Evangelho e o ensino de Atos dos Apóstolos. Um outro ponto que eles também colocam é justamente essa existência diversa entre os evangelhos. 3 evangelhos sinóticos, que significa contados sobre uma mesma ótica, né? Por isso que eles são tão parecidos em termos de conteúdo, mas existe um evangelho totalmente diferente, que é o evangelho de João, que conta fatos de uma outra perspectiva. Será que existe uma contradição entre os sinóticos e João? Obviamente não, tá? Vamos explicar aqui os textos para que esse assunto não venha ficar desconexo. Vocês estão vendo aí no slide que eu coloquei Paulo versus Tiago, mas na verdade é só a título de ilustração. O texto de Efésios 2, do versículo 8 até o versículo 10, não contradiz, em hipótese alguma, o texto de Tiago, capítulo 2, versículos de 21 a 26. Por quê? Ambos os escritores, eles possuem audiências distintas, audiências diferentes. Enquanto Paulo ele está escrevendo para um público que precisa saber que a salvação ela não é conquistada pelos esforços da lei, não é porque um judeu que observa a lei de forma ferrenha, sem desviar nem para a esquerda, nem para a direita, que ele vai ser salvo. Porque a salvação ela não é por meio das obras. Porque se o homem dependesse das suas obras para ser salvo, ele jamais salvaria. É necessário, então, que Deus impute, coloque no coração do homem a fé para que ele venha crer em Deus. E à medida, então, que esse homem crer em Deus, o versículo 10 da Epístola de Paulo aos Efésios vai dizer que esse homem vai andar em boas obras, no qual ali foi preparada de antemão. Então, a fé bíblica, a fé salvífica, ela é acompanhada de boas obras. E o público-alvo, a audiência de Tiago, é justamente um povo que tinha entendido errado aquilo que o apóstolo Paulo tinha dito, estava então usurpando o conceito bíblico de justificação pela fé somente. Era um povo que dizia ter fé, mas era um povo que não expressava essa fé por meio das suas obras. O que Tiago está querendo dizer é que a justificação, não a justificação, mas o ato de se evidenciar a sua fé é justamente as suas obras. E ele vai citar justamente o nosso patriarca Abraão. No capítulo 15 do livro de Gênesis, nós vemos que Abraão, ele creu na promessa de Deus de que da sua prole, da sua estirpe, da sua linhagem, viria o Messias. E o texto diz que Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. Só que no capítulo 22 do livro do Gênesis, nós encontramos o próprio Deus pedindo o seu descendente, o seu único descendente que preservava a sua prole legítima, para que Abraão fosse sacrificar esse seu descendente como uma oferta a Deus. E nesse ato, então, de Abraão oferecer Isaque em sacrifício, Abraão, ele evidenciou a fé que ele tinha em Deus. E a prova disso é o texto de Hebreus, capítulo 11. Abra comigo a Bíblia de vocês em Hebreus, capítulo 11. Versículo 11, versículo 12. Perdão, versículo 17 e até o versículo 19. 11, 17 e 19. Pode ler? Pode.
Hebreus 11:11, é isso? Não entendi. 11, 17 até o 19. Tá bom. Todos me ouvem? Sim. Ok, vamos lá. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado, sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada sua descendência. Em Isaac será chamada sua descendência. Considerou que Deus, poderoso, para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura ele, se recobrou. Só até o 19? Isso. Aqui na minha versão na NVI, diz assim: Abraão levou em conta que Deus poderia ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dos mortos. O texto então está mostrando que Abraão ele tinha tanta fé em Deus, que ele evidenciou essa fé por meio da sua obra, que era oferecer Isaque como sacrifício ao Senhor, porque o Senhor assim havia lhe pedido. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 7, no Sermão do Monte, ele vai dizer que uma árvore é conhecida por meio dos seus frutos. Então, se nós, crentes do nosso Senhor Jesus Cristo, somos de fato crentes, nós precisamos evidenciar as nossas obras, os nossos frutos. E que frutos são esses? São o fruto do Espírito, a nossa perfeita obediência em andar em tudo aquilo que Jesus Cristo nos orientou que nós andássemos. Então não existe uma contradição entre Paulo e Tiago, mas existe uma complementação. A salvação ela é por meio da fé somente, a nossa justificação ela é pela fé somente, mas a evidência de que nós somos salvos, de que nós somos justificados, ela é acompanhada por meio dos nossos frutos e por meio das nossas obras. Tá certo? Então, nós temos aqui um exemplo claro de que existe uma teologia em harmonia entre Paulo, entre Tiago. E como nós conseguimos lidar com as diferenças entre os evangelhos? Eu gosto de ilustrar esse ponto, meus irmãos, com a atividade de um alpinista. Um alpinista é uma pessoa que escala montanhas. E eu entendo que o conteúdo dos evangelistas é justamente uma espécie de uma montanha, no qual 4 alpinistas estão escalando a mesma montanha, mas por ângulos diferentes. E quando esses alpinistas concluem a sua escalada, eles começam a registrar tudo aquilo que eles viram a respeito daquela montanha. Nós temos então relatos da mesma montanha sendo contada em perspectivas diferentes, mas que não se contradizem em nenhum ponto, mas se complementam para que nós possamos ter um entendimento mais aguçado a respeito daquela montanha, trazendo para a nossa experiência pessoal um entendimento mais profundo a respeito da vida e do ministério de Jesus Cristo. Eu gosto de uma declaração de um teólogo que me foge o nome, mas certa vez perguntaram para ele o porquê era necessário 4 evangelhos para explicar a obra e o ministério de Jesus. E ele disse que Jesus ele é tão incrível, tão fascinante, e ele realizou tantas coisas que um evangelho só não daria conta de registrar tudo. Por isso, era necessário 4 evangelhos para descrever o ministério de Jesus. Mas como nós lidamos então, pessoal, a respeito do assunto que os evangelhos, o próprio Senhor Jesus Cristo apresenta, o próprio Senhor Jesus Cristo orienta o povo a depositar fé em Deus, mas a partir ali do livro de Atos dos Apóstolos, os pregadores, os apóstolos de Jesus, chamam o povo a depositar fé em Jesus Cristo. Há uma contradição nisso? Obviamente que não. Cristo Jesus ele orientou o seu povo a depositar fé em Deus, porque Deus havia mandado o Messias prometido que estava diante deles. Agora, os apóstolos estão chamando o povo a crer que Jesus é o Messias que Deus enviou.
Então não existe uma contradição, não existe teologias na Bíblia. Existe uma única teologia, uma única mensagem que é unificada na pessoa de Jesus. E para a gente encerrar a nossa aula, eu trouxe aqui para vocês uma exemplificação de como funciona a história da redenção e como ela se apresenta numa unidade ao longo do desenvolvimento progressivo da revelação de Deus. Todos vocês estão vendo o slide? Sim. A palavrinha em vermelha. Então vamos lá, pessoal. Se a Bíblia conta a história da redenção, e essa história da redenção foi dividida em duas etapas, a etapa da antiga aliança e a etapa da nova aliança. Como é que funciona a salvação dentro dessa grande história da redenção? Bom, a Bíblia, ela apresenta um único meio de salvação, que é a salvação pela fé. No Antigo Testamento, pessoal, a salvação ela era realizada pela fé que o povo depositava no Messias prometido, no Messias que viria. Agora, no Novo Testamento, as pessoas são salvas pela fé que elas depositam no Messias que veio. No Antigo Testamento, nós encontramos, então, a promessa de que viria um descendente da mulher, que seria o Messias, que iria desfazer toda a obra da serpente. Então, todos os crentes do Antigo Testamento precisavam depositar a fé nesse Messias prometido. E, a partir do Gênesis 3,15, nós encontramos essa promessa sendo dada a Adão e Eva. E essa promessa, ela é dada como uma promessa de uma aliança vindoura. Então, o Senhor promete para o primeiro casal a chegada, a vinda de um descendente. Só que o tempo passa, Adão e Eva eles vão gerando descendentes e mais descendentes, e esses descendentes eles começam a praticar maldade sobre maldade, maldade sobre maldade, até que chegamos no período de Noé. E quando Deus ele olha para a humanidade e ele vê que a humanidade é má desde a sua infância, o Senhor ele envia o dilúvio para destruir a humanidade. Só que Deus ele escolhe uma família, a família de Noé, e preserva essa família para preservar a linhagem de Adão e Eva, que seriam o povo que daria a luz ao descendente que o próprio Senhor havia prometido na outrora. Só que quando Deus ele manda o dilúvio, depois do dilúvio ter passado, ter executado seu juízo contra a raça humana, o Senhor ele estabelece uma aliança com Noé. E nessa aliança, Deus promete não mais destruir a terra, que será a terra que o descendente da mulher vai habitar. E o símbolo dessa aliança é o arco-íris. E se você perceber o formato do arco-íris, ele tem justamente um formato de um arco e flecha. Só que esse arco ele não está mais apontado para a terra. Ele está apontado para o céu, mostrando que Deus ele não vai mais destruir a terra, porque ele está então em paz com a terra, que será o habitat que o seu descendente, que o seu Messias vai pisar. E o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, versículo 7, vai dizer que Noé, pela fé, ele creu nesses planos de Deus. Ele creu na promessa de que o Messias viria. Então é por isso que Noé ele foi salvo no Antigo Testamento. Só que o tempo passa e da descendência de Noé, nós encontramos um novo personagem na história da redenção, que é Abraão. E o Senhor promete a Abraão que o descendente da mulher que havia sido prometida ao primeiro casal seria também um descendente de Abraão. Gênesis 15, versículo 6, vai dizer que creu Abraão em Deus,
nas promessas do Senhor, e isso lhe foi atribuído como justiça. E essa fé que Abraão depositou em Deus, ela foi evidenciada, ela foi explicitada em Gênesis 22, com o sacrifício de Isaque, que foi oferecido pela fé. Abraão, ele creu, então, que Deus iria trazer da sua descendência, da sua estirpe, o Redentor de Israel. E mais para frente, na própria descendência de Abraão, nós encontramos a mãe de Moisés, uma hebreia que acreditava na vinda do Messias. Ela acreditava que qualquer mulher hebreia poderia ser a portadora do descendente da mulher. Então, pela fé, ela esconde o seu filho do faraó com os olhos na promessa de Deus, conforme o texto de Êxodo 2 e Hebreus 11, 23 nos fala. Pela fé e amor a Cristo, posteriormente, Moisés se recusa a ser chamado de filho da filha de Faraó e de se submeter aos sofrimentos que o Faraó havia infligido ao seu povo. É somente pela fé, então, que esse povo crê na promessa do próprio Senhor Jesus Cristo. E todos os profetas, meus irmãos, no Antigo Testamento, eles depositam a sua fé nessa expectativa, nessa esperança, na chegada do Messias. Eles depositam sua fé e sua esperança nesse Messias que havia de vir. Pela fé, o autor de Crônicas, ele conta uma história da dinastia davídica, crendo que o Senhor iria restaurar o trono de Davi, pois o Senhor havia prometido a Davi que o descendente da mulher, que foi prometido a Abraão, também seria o seu descendente. É por isso, então, que nós chegamos no Novo Testamento e nós encontramos o evangelista Mateus, no capítulo 1, apresentando Jesus como sendo o descendente de Abraão e o descendente de Davi, como sendo aquele que os antigos foram salvos porque acreditavam que no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, Deus enviaria Jesus, o Messias prometido, para que eles fossem salvos. O evangelista Marcos, ele segue, então, esse curso e ele apresenta Jesus como aquele que havia sido prometido aos profetas, o servo sofredor de Isaías, o Messias prometido à casa de Israel, que o evangelista Lucas vai apresentar como sendo o filho de Adão, o filho de Deus, e que João apresenta como sendo o próprio Deus, criador de todas as coisas, e o apóstolo Paulo apresenta como sendo o segundo Adão, no qual a mensagem da salvação é crer em Jesus pela fé, no qual nós somos salvos, no qual nós somos justificados, no qual nós somos adotados, santificados pela fé. Essa é a mensagem, então, que as Escrituras nos contam. Uma mensagem única, uma mensagem sem contradição, que desde o primeiro capítulo do Gênesis até o último capítulo do livro do Apocalipse, conta essa história da redenção de um povo que noutrora era salvo pela fé que eles depositavam no Messias prometido e que noutrora o povo é salvo pela fé que eles depositam no Messias que veio. Pense, por exemplo, numa grande obra de um shopping. Quando alguém está construindo um shopping, é comum as pessoas levantarem alguns andaimes para levantar o edifício. Só que os andaimes, eles não são o prédio, eles não são o edifício, mas eles são necessários para a construção do edifício. Chegará um tempo que o prédio estará pronto e que os andaimes precisarão ser desmontados, aonde o prédio vai ficar claramente definido e construído. Na antiga aliança, o povo, a nação de Israel, eles eram esses andaimes. E eles estavam sendo utilizados para a construção do prédio, que é a chegada do Messias. Só que agora que o Messias chegou, esses antigos trabalhadores, eles foram mandados de volta para sua casa. Só que eles foram convidados a crer no Messias. E aqueles que creram no Messias, aqueles que creram que o Messias viria, eles foram convidados para viver dentro desse prédio, dentro desse shopping, por assim dizer. E agora, os gentios
também estão sendo convidados para viver dentro desse shopping. É como que aqueles antigos que depositaram a fé no Messias que viria, eles são tão justificados, tão glorificados, tão santificados como nós, agora na antiga aliança, na nova aliança. A diferença é que eles não viram o Messias materializado e eles não ouviram a pregação do Messias por meio de seus apóstolos, mas eles ouviram a pregação do próprio Deus no proto-evangelho, prometendo a salvação por meio do seu descendente. Eles foram tão salvos quanto eu e você o somos, eles foram tão salvos como eu, eles foram tão justificados como eu e você o somos, eles foram tão santificados, tão glorificados como eu e você o somos. Eles só não tiveram o mesmo esclarecimento a respeito disso. Então, só sintetizando tudo aquilo que nós falamos hoje, pessoal, nós trabalhamos a respeito dos desafios que a teologia bíblica encontra. Um desses desafios é lidar com a concepção de que o cânon das Escrituras é uma obra fechada. Como nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque o próprio significado da palavra cânon já pressupõe uma lista de livros que compõem alguns livros que formam esse cânon, mas as próprias alianças de Deus delimitam quais livros pertencem a esse cânon, estabelecendo ali, à luz da antiga concepção de aliança entre o povo do Antigo Oriente Próximo, que os 39 livros do Antigo Testamento se referem e são utilizados para delimitar, mostrar como Deus se relacionava com o seu povo no Antigo Concerto. Só que esse Antigo Concerto previa o estabelecimento de uma nova aliança. E essa nova aliança também possui documentos que mostram como Deus se relaciona com o seu povo. E nós vimos que os próprios escritores do Novo Testamento se consideram inspirados e se consideram como aqueles que receberam autoridade de Deus para escrever quais são os termos dessa aliança. Se no Antigo Testamento, então, os documentos da Antiga Aliança eram utilizados pelo povo de Deus para ser lido constantemente na atividade religiosa, agora no Novo Testamento nós também utilizamos esses livros na nossa atividade religiosa para nos lembrarmos das promessas de Deus e de como Deus se relaciona com o seu povo. Por isso, nós acreditamos piamente que os 66 livros que nós temos em nossas mãos são os livros que delimitam o cânon das Escrituras, portanto, nós fazemos teologia bíblica baseado nesses 66 livros. Só que o novo desafio que nós precisamos lidar é justamente o desafio que fala se a Bíblia ela ensina ou não uma teologia unívoca, uma teologia harmoniosa sem se contradizer. E nós aprendemos que não, que a Bíblia ela ensina sim, que a Bíblia ela não ensina, ela não é um livro que se contradiz. A Bíblia ela é um livro unívoco, ela é um livro harmonioso que conta uma única história, que é Deus salvando pecadores na pessoa de Jesus Cristo. Por mais que os pseudos intelectuais procuram arrumar alguma contradição nas Escrituras, eles não podem encontrar. Porque quando nós interpretamos a Bíblia no seu devido contexto, nós percebemos piamente que ela ensina justamente uma única mensagem, por isso a teologia bíblica ela é possível. Tá certo? Na nossa próxima aula, então, nós vamos falar um pouco a respeito das ferramentas da teologia bíblica. Se a teologia bíblica ela é feita em cima de um cânon fechado e ela possui uma unidade, quais ferramentas nós podemos utilizar para fazer teologia bíblica? Nós vamos aprender um pouco sobre exegese, sobre hermenêutica, sobre tipologia. Tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se eu falei algo muito corrido, eu peço perdão para vocês, não era a minha ideia.
Minha ideia era ser o mais didático possível, o mais claro possível, para que vocês venham aprender a lidar com esses desafios e conseguir fazer teologia bíblica no seu dia a dia. Eu peço para que vocês venham a ler as suas anotações, tá certo? Eu vou mandar o slide da aula no grupo. Por quê? Porque toda a nossa aula seguinte, nós vamos começar fazendo perguntas de recapitulação sobre o conteúdo anterior. E os alunos que responderam nessa aula não vão responder na próxima. Então, se você não respondeu, não foi selecionado, eleito para participar das respostas, das perguntas, né? Na próxima aula, você não me escapa. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário que vocês queiram fazer? Algum ponto que não ficou claro que nós precisamos esclarecer aqui? Brenner, Oi. só uma licença para você, pedindo que, assim, de tudo que o professor comentou, é uma coisa que é impressionante a salvação que Deus nos concede, né? Amém. É total, é perfeita, é acabada, não nos falta nada. Amém. Muito boa aula de hoje. Obrigado, Brenner. Amém, Eduardo. De fato, é isso mesmo que você falou, né? Nós temos o costume de olhar para as Escrituras e entender que ela é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante. E muitas das vezes nós lidamos com as Escrituras, na nossa leitura diária, como um livro qualquer. Mas a Bíblia ela não é um livro qualquer. A Bíblia ela é um livro sobrenatural. E ela está contando justamente a história da redenção. E a história da redenção, ela fala como um Deus santo, como um Deus justo, salva pecadores na pessoa de Jesus. Se nós utilizamos essas lentes para lermos as Escrituras, nós vamos glorificar mais a Deus, nós vamos nos relacionarmos melhor com Deus, e a nossa vida pessoal ela vai ser impactada de tal forma que a nossa vida ela vai glorificar a Deus através da evidência dessa salvação. E meu propósito nisso tudo, Eduardo, é que quando vocês venham ler as Escrituras, vocês venham encontrar justamente essa conexão das partes com o todo. Como que cada versículo da Bíblia se relaciona com a história da redenção. Como Cristo ele unifica cada passagem da Bíblia. Então, eu fico feliz que você tenha entendido bem o nosso propósito. Amém. Mais alguém? Eu só quero lembrar, né, quando você fala da união, né, da questão, que eu lembrar de uma passagem que a gente lê assim e passa desapercebida, aí eu falei, nossa, quando a gente vai estudando, vai dando uns cliques, né, que é aquela passagem de Rico e Lázaro, né, quando ele fala assim, manda alguém, pai Abraão, manda alguém, tem a lei e os profetas. Então, Jesus contando, né, a história falando. Então, se Jesus refere-se à lei e os profetas, ele está validando o que a lei e os profetas disseram sobre a questão da salvação. Exatamente, Tag. E todo mundo sabe que o rico ele foi condenado porque ele não creu nas promessas que Deus fez na antiga aliança a respeito da chegada do Messias. E o pobre ali, o Lázaro, ele foi salvo porque ele acreditava que o Messias viria redimir o seu povo. A salvação ela é justamente por essa fé. Eu acho que é uma observação muito boa que você fez. Paulo, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar, Benner, é que essa ideia do slide preto, esse slide preto aí está facilitando bastante. Não sei para os irmãos, mas para mim, que as letras são pequenas, né? E eu estou vendo aqui pelo celular. E o slide preto tem facilitado bastante. Eu nem sei porque eu escolhi o slide preto. Na verdade, eu usava o slide branco, né? Aí eu falei, deixa eu mudar um pouco aqui para não ficar igual ao semestre seguinte. Como é que eu faço para mudar a cor do slide? Porque eu sou péssimo com tecnologia, né, pessoal? Vocês acreditam que eu aprendi a fazer isso aqui, ó? Ó, cadê? Ó, clicar para aparecer a palavra depois. Há 3 semanas atrás, eu não sabia fazer isso. Minha esposa
Mulher sábia que dificular me ensinou a mexer no PowerPoint. Que vida difícil do professor de vocês, né? Então, aí sim, Brenner. É. Mais alguma pergunta, algum comentário? Não, só quero agradecer pela aula mesmo, Brenner. Muito obrigada, viu, por explicar aí pra gente. Tem sido muito útil tudo que você está explicando. É bom que vai abrir a nossa mente, né? Eu fico muito feliz por isso. Obrigada mesmo. Então, vocês entenderam o nosso propósito da nossa aula hoje, certo? Aham. Valendo nota, quem vai explicar para a gente tudo aquilo que nós aprendemos hoje? Meu Deus. Tô brincando, pessoal. Então, eu agradeço aí a paciência de me ouvir durante quase 2 horas. Eu sei que não é fácil, depois de um dia puxado, essa aula virtual que nos traz um sono, mas temos tentado aí fazer uma aula um pouco mais dinâmica. Peço perdão que às vezes não dá para abrir, para a gente fazer perguntas, por mais que eu procure aí sempre estar interagindo com vocês, mas eu vou procurar melhorar aí para que a nossa aula venha a ser mais dinâmica. Então, pessoal, só um rápido comentário, perdão. Vocês viram que eu lancei os capítulos desse livrinho bonitinho no grupo para vocês escolherem para fazer o trabalho. A Dag já falou qual ela escolheu, né? Eu espero que a essa altura você já tenha definido qual capítulo você vai utilizar para apresentar um seminário, tá certo? Vocês então vão escolher um capítulo, vão ler o capítulo e vão preparar uma apresentação para os seus colegas de classe, tá bom? Então, escolha o mais rápido possível, leia o mais rápido possível e prepare aí o seu trabalho. Também não esqueça, pessoal, de ler o nosso livro-texto, nosso livro base, porque vocês vão aprender muito com o escritor ali. O escritor é muito bom, tem um nome um tanto quanto estranho, mas é muito bom. E continue sempre participando das nossas aulas para que você venha ganhar alguns pontinhos. Tá certo? Qualquer dúvida, estou disponível aí 24 horas por dia, 7 vezes na semana, 31 dias no mês. Valeu, Breno. Boa noite, Breno. Então, pessoal, uma boa noite, um bom descanso para vocês e que Deus continue nos abençoando com a sua palavra, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Boa noite a Tchau, Breno. todos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, Breno. gente. Boa noite, Brenner. Boa Tchau, noite. gente. Tchau, Bia. Dá seu Tchau. tchau. Tchau, Oh, tchau.